Nesta semana, nosso estado e o Brasil foram impactados com a morte precoce do médico Leandro Médici. Ele, que estava no Rio Grande do Sul atuando como voluntário, acabou morrendo. Ainda não se sabe a causa da morte, mas é suspeita que ele tenha tido um mal súbito. Mas o que seria um mal súbito? É possível preveni-lo, revertê-lo? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. Nós estamos recebendo hoje a cardiologista Tatiane Emerick. Prazer, doutora. Prazer, Camila. Muito bom estar aqui. Doutora, para a gente começar, o que seria um mal súbito? Todo infarto é um mal súbito? Muita gente confunde, né? Associa mal súbito a infarto. Explica pra gente. Então, Camila, não, né? O infarto pode ser um dos tipos de mal súbito. O mal súbito, na verdade, é um sintoma, não é uma doença. E esse sintoma pode acontecer com várias doenças. Você pode ter um mal súbito, que é a perda de consciência súbita, isso é o mal súbito, quando você, por exemplo, tem uma coisa que não é tão grave, que é uma hipotensão. Se sua pressão caiu muito, você pode perder até a consciência e é um mal súbito. Você também tem um mal súbito se você tiver um AVC, um infarto, que é a principal causa realmente, uma trombose pulmonar também pode causar isso. Então, a gente tem várias causas. Entendi. Mas a principal causa seria o infarto ainda? O infarto é a principal causa da morte súbita. O que é uma morte súbita? Vamos definir isso. É quando a gente começa a ter os sintomas, passar mal, 1 hora antes de realmente falecer. Então, isso é uma morte súbita. Ah, mas eu não sei quanto tempo que a pessoa estava ali e ela, de repente, morreu. Se ela estava bem 24 horas antes e foi encontrada morta, a gente também considera uma morte súbita. É possível saber que eu estou tendo mal súbito? Como que a gente pode identificar esses sinais que o nosso corpo pode demonstrar aí, ou demonstra ou não demonstra? A gente pode apresentar uma sensação de desmaio, que é vista turva, tontura, aquele suor frio. Você pode ter uma falta de ar, a dor no peito. Isso tudo pode ser indícios de que você vai ter um mal súbito. Um cansaço extremo, a gente pode confundir, hoje a gente está bem cansado, todo mundo aí trabalha muito. Como diferenciar um cansaço extremo de realmente um mal súbito? Então, é assim, Camila, a gente considera o cansaço, aquele cansaço diferente do seu habitual. Esse cansaço que te chama a atenção precisa ser investigado. Então, se você já está acostumado todo dia a fazer aquela atividade e, de repente, você não dá conta, tá errado, você tem que procurar atendimento para entender o que está acontecendo. Os exames estão em dia? Essa foi até uma pergunta que surgiu na nossa redação. Eu faço exames, tá tudo normal, ainda assim eu posso ter um mal súbito? O fato de você estar com o check-up em dia diminui muito a chance de você ter um mal súbito. Para isso que a gente faz o check-up, inclusive, né? Para diagnosticar algumas coisas que podem falar para a gente, olha, isso aqui tá errado, precisa ser tratado. Mas, mesmo fazendo todos os exames, a gente ainda pode, por exemplo, ter um pico hipertensivo, romper o vaso e fazer um AVC, ou até mesmo romper uma placa de gordura que já existia ali na coronária, mas ela era pequena, não causava problema, mas por um estresse maior, ela rompe e aí você tem um infarto fulminante. Então, às vezes, mesmo com todos os exames em dia, tem algumas situações que a gente ainda não consegue prever. Doutora, você está falando dessa questão de fortes emoções. O mal súbito, ele também pode ser decorrente, então, de fortes emoções, mesmo sem ter doenças prévias? Então, sem ter doenças prévias, é muito difícil você realmente ter uma morte súbita, né? Mas o mal súbito, aquele mal-estar que a pessoa apresenta com a sensação de tontura e desmaiar por uma forte emoção, isso pode acontecer. Quem tem mais risco de apresentar esse mal súbito? Porque esta semana mesmo, né, foi noticiado aí nos portais do Brasil de uma criança de 11 anos, na terça-feira, dia 14, que acabou falecendo de um mal súbito numa escola no Piauí. Crianças também podem ter, doutora? Podem. A morte súbita, o mal súbito pode acontecer em todas as idades, Camila. É óbvio que é muito mais comum no idoso, porque quando a gente fala que a principal causa é o infarto, a gente está associando mais aos idosos, né? A gente tem essa questão. Porém, toda a idade pode ser submetida a um mal súbito, a morte súbita. Por quê? Porque a gente tem as doenças genéticas. A gente pode nascer com uma alteração no coração, que vai provocar uma arritmia e que a pessoa pode ter uma morte súbita. Então, quando a gente pensa numa criança, a gente logo imagina que ela nasceu com algum defeito cardíaco que possa ter gerado essa arritmia e ela, infelizmente, ter ido a óbito.
A gente fala muito sobre o sono, da importância do sono. Diversos estudos, até matérias a gente fala, né, sobre a questão do sono com os eventos cardiovasculares. A apneia do sono é um fator que pode levar a um infarto? Ela pode vir a desencadear mais doenças cardiovasculares? É isso mesmo, doutora? Camila, hoje a gente tem definido a importância do sono na cardiologia. Porque o sono, ele vai estar relacionado com a hipertensão arterial. Quem dorme mal tende a ser mais hipertenso. Quem dorme mal, a apneia do sono, tende a ter mais arritmias. Uma coisa está ligada à outra. Em geral, quem dorme mal e tem apneia do sono também tem obesidade. Então, você pensa, são todos fatores de risco que estão associados a você ter um problema cardíaco, né? Então, a apneia do sono hoje é uma preocupação, a gente trata e corre atrás, sim, de fazer diagnóstico e tratamento. Em caso de suspeita de um mal súbito, qual é o procedimento de emergência recomendado? Assim? O que nós podemos fazer? Se suponhamos, né? Eu vejo alguém tendo um mal súbito, é correr para a emergência, doutora? É isso mesmo? A primeira coisa é pedir ajuda e ligar para um serviço de urgência e emergência. Se a pessoa já estiver desacordada, você tem que ligar para um serviço de urgência e emergência. Se você souber fazer as manobras de ressuscitação, iniciar as manobras de ressuscitação enquanto o socorro chega, que são aquelas compressões, né, torácicas que a gente fala, que é importante nessa hora, se alguém tiver, já começar a agir enquanto o socorro chega. Se a pessoa está tendo algum sintoma que ela consegue pedir ajuda e ser levada imediatamente para o hospital, também se ela está ali no início do mal-estar, também levar direto para o hospital. Essa recomendação serve tanto para jovens quanto idosos, seja lá quem for que estiver tendo esse mal súbito, né, doutora? Não há diferenciação de idades. Não há diferença de idade quando a gente está diante de uma pessoa que está tendo mal súbito. Primeira coisa é colocar a pessoa num local de segurança, né? Se ela estiver passando mal na rua, por exemplo, para não ser atropelada. Então, a gente faz isso, chama socorro e se souber fazer as manobras de ressuscitação, iniciar as manobras. A gente hoje, acho que todo mundo já viu na televisão, atendimento, por exemplo, quando um atleta cai em campo, que eles chegam com o aparelho desfibrilador, que aquilo ali pode salvar vidas. Então, em locais que tem o aparelho de desfibrilação, a gente usa porque aquilo ali pode até reverter uma situação de uma morte súbita, como a gente já viu aí televisionado algumas vezes. Você falou de reverter. Esses casos, é mais difícil reverter ou ainda é possível reverter um possível mal súbito que possa vir em morte súbita, enfim? Camila, quando a gente fala de um mal súbito relacionado ao infarto, a maioria deles acontece fora do centro hospitalar. Então, é muito difícil você conseguir reverter. Quando a gente está diante de uma situação dessa, que é tão imediato o atendimento, aí a gente tem chance, sim, de fazer essa reversão. Mas é claro que, infelizmente, são raros os momentos que isso acontece, tanto que a maioria dos infartos fulminantes, eles não conseguem nem chegar ao atendimento médico. E como que a gente pode prevenir, doutora? É o que todo mundo, né, tá querendo saber. Como que eu posso prevenir? A principal prevenção, como a gente falou, é cuidar da nossa saúde diariamente. Isso é o que a gente pode fazer de melhor. É ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, não fumar, procurar ter o peso ideal, dormir bem, conhecer os seus fatores de risco. Será que eu sou hipertenso? Será que eu sou um diabético? Isso a gente faz facilmente, né? Todo adulto ele precisa conhecer pelo menos a sua pressão arterial, para a gente poder diminuir o risco de você estar tendo ali um evento desses subitamente. Mas, além disso, tem exames específicos que a gente também consegue fazer, um eletrocardiograma, um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, que pode mostrar se você nasceu com algum defeito no coração, que aí vai fazer a prevenção mais específica. Lembrar, gente, quem tem histórico familiar, quem tiver histórico familiar de morte súbita na família, é super importante você estar se cuidando mais do que a população geral ainda. Porque a chance da genética é muito grande. Então, a gente também tem que usar isso a nosso favor. Porque a genética é uma coisa que a gente não consegue mudar. Eu consigo tratar a hipertensão, consigo tratar a genética, consigo tratar a diabetes, por exemplo, mas a genética a gente não consegue mudar. Mas se eu conheço a história, eu posso fazer o seu teste genético e também fazer seu diagnóstico. E quem sabe, já te tratar previamente, que a gente tem como fazer isso também. Doutora, você falou aí de fazer exames. A partir de qual idade esses check-ups cardiológicos devem ser feitos? A pressão arterial, eu vi que recentemente, né, a recomendação é que a partir da infância ela seja aferida, mas e
E esses exames de eco, a partir de que idade a gente deve fazer? Então, a gente recomenda que o check-up cardiológico seja feito, é um consenso isso, a partir dos 35 anos, que todo mundo deveria fazer o seu check-up cardiológico, né? Porque a partir dos 35 anos é quando a gente aumenta a chance de morte súbita por infarto, por exemplo. Então, a partir disso é onde a gente deveria estar começando o nosso check-up. Não necessariamente a gente vai fazer todos esses exames no primeiro check-up. Vai depender de quê? Do que você sente, do que eu achar na minha entrevista com você, que é a nossa consulta, dos seus primeiros exames laboratoriais, que vão fazer parte para eu saber se você tem colesterol alto, por exemplo. Então, isso, o que vai determinar você fazer uma série de exames vai ser esse primeiro contato médico. Você falou uma coisa aí, 35 anos, então, é a idade que há um risco aumentado de ter morte súbita por infarto, é isso? Que passa a aumentar as doenças cardiovasculares como causa de morte súbita. Abaixo de 35 anos, a gente tem aí outras causas, né? Trauma relacionado. Então, acima dos 35 é o corte que a gente faz para estar fazendo essa orientação. Jovens, né, doutora? Jovens. Tanto que quando a gente fala de mulher, por exemplo, a gente tem visto as mulheres mais jovens infartando, coisa que a gente não via. Então, assim, o infarto em mulheres tem aumentado a cada ano, e mulheres mais jovens. Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre. Para finalizar, qual o recado que a senhora deixa aí de cuidado? A gente está aí, né, passando essas informações. O que a gente tem que estar sempre atento, doutora? Estilo de vida saudável e não ignorar os seus sintomas. Não faça de conta que não está sentindo aquilo. Valorize. Tá tendo dor no peito, tá ficando cansado, tá fazendo um exercício e começa a ficar com uma sudorese. Preste atenção, né? Tá suando, tá ali ficando tonto. Preste atenção no que o seu corpo diz para você. E pare e procure ajuda. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Eu espero que muitas pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, nessas informações. Um prazer, Camila, estar aqui com você. Informar é sempre bom. Obrigada, doutora. Nada. Este foi o Fala Doutora, e esta entrevista você pode conferir na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, também pode assisti-la no canal do YouTube e ouvi-la nos principais tocadores de podcast.